Pessoal, estamos chegando com mais uma live aqui no Facebook do Terceiro Tempo. Lembrando que você nos acompanha ao vivo neste momento. Depois também você poderá acompanhar, rever, caso não tenha acompanhado na totalidade, né, dentro do próprio Facebook lá do Terceiro Tempo. Mais tarde também essa live fica à disposição, viu, João Antônio? No Facebook Terceiro Tempo TV, tá bom? Para você que ainda não segue. Clique lá no YouTube, youtube.com/Terceiro Tempo TV, se inscreva no canal do Milton, canal do portal Terceiro Tempo, e para você ficar inteirado sempre conosco aqui dos nossos bate-papos, das nossas discussões e análises. Começando a live de hoje dando uma seguradinha um pouco aqui na empolgação, né, porque a gente tem que falar do Bebeto de Freitas, gente. O Brasil perdeu ontem um dos grandes ídolos do voleibol. E não é do voleibol brasileiro não, é do voleibol mundial, por tudo que o Bebeto fez para o vôlei como esporte no mundo inteiro, né? Inclusive dirigindo seleção italiana, disputando Liga Mundial, comandando a seleção, que a seleção italiana tinha status de melhor do mundo naquela época também. O João Antônio vai falar melhor sobre isso. Então assim, o mundo do vôlei enaltece demais o Bebeto de Freitas, mas é claro, ele foi um homem, acima de tudo, um homem do esporte, né? Tanto que foi presidente do Botafogo, foi dirigente do Atlético Mineiro, era dirigente do Galo até também cumprir a sua jornada aqui. Realmente o mundo do esporte está bem entristecido com a passagem do Bebeto, porque ele representou demais para o esporte nacional, né, João Antônio? Muito. Um abraço, Frank, abraço amigos do Terceiro Tempo. Olha, eu tive ainda com o Bebeto em 2016, antes do início dos Jogos Olímpicos. Eu estava na Fox Sports e o Bebeto foi participar de um programa e eu fiquei uns 20 minutos, meia hora, conversando com ele, falando sobre voleibol, sobre futebol, sobre esporte em geral. E o Bebeto realmente sempre foi uma pessoa fantástica. E a história do voleibol brasileiro se confunde com a história do Bebeto de Freitas. Porque ele começou como jogador, foi 11 vezes campeão carioca pelo Botafogo, e aí ele acabou deixando as quadras, indo ser treinador, e foi o responsável por toda essa modificação do voleibol brasileiro. Já em 82 ele foi vice-campeão mundial, com aquela geração que veio a ser 2 anos depois a geração de prata, montou aquele time fantástico com o Bernard, com o Montanaro, com o Renan, Xandó. O Bernardinho era reserva, e já naquele momento o Bernardinho começava, reserva do William, já naquele momento o Bernardinho já começava a virar treinador. O Bebeto sempre conta isso, que o Bernardinho já ficava no banco, conversando com ele, observando, perguntando, e o Bernardinho já nesse momento ele já foi captando várias coisas que depois ele levou para a vida dele como treinador. E aí o Bebeto fez o voleibol brasileiro. O Bebeto ficou até 88, o Brasil foi 4º lugar nos Jogos Olímpicos, perdendo para a Argentina, medalha de bronze. Aí ele saiu, acabou indo para o voleibol da Itália, onde teve muito sucesso, ganhou muitos títulos, e por isso foi convidado para dirigir a seleção italiana. E foi campeão da Liga Mundial em 97 e campeão mundial em 98, com uma passagem realmente incrível, uma semifinal contra o Brasil, o seu país. A Itália ganhou do Brasil, a Itália naquele momento tinha realmente uma seleção, uma geração muito forte, e o Bebeto não comemorou. Ele ficou sentado no banco de reservas, os jogadores da Itália comemorando, os jogadores do Brasil tristes, e o Bebeto ele ficou impassível, porque sentiu a classificação do seu time, mas a dor da eliminação de seu país. Aí o Bebeto, depois disso, talvez até por isso, de repente, isso aí foi um fato muito forte para ele. Ele largou o vôlei e começou a trabalhar no futebol. Foi presidente do Botafogo, foi dirigente do Atlético, e ontem mesmo ele trabalhava até o último momento, quando acabou se sentindo mal. E além do Bernardinho, ele nos deixou outro legado muito importante, José Roberto Guimarães. O Zé Roberto foi puxado para a seleção brasileira pelo Bebeto em 88. Aí o Zé Roberto ficou como auxiliar
da seleção masculina, foi para a seleção feminina, e da seleção feminina ele acabou voltando para a seleção masculina, assumindo em 92, ganhando a medalha de ouro em Barcelona, e depois todo mundo já sabe, o Zé Roberto foi campeão olímpico com a seleção feminina. Então o legado do Bebeto de Freitas é incrível. Ele foi campeão, foi muitas vezes campeão, foi campeão mundial com a seleção italiana, a medalha de prata, e deixou esse legado dos dois principais treinadores do voleibol, o Bernardinho e o Zé Roberto, são discípulos do Bebeto de Freitas. Eu acho que não só eles, eu acho que qualquer técnico tem um quezinho do Bebeto. E quando os dois principais técnicos do vôlei nacional dizem que o Bebeto foi a referência, né? Aí fica difícil de você contestar qualquer coisa que o Bebeto tenha feito aí na sua passagem, né? Então, salve Bebeto de Freitas, viva o Bebeto, né? Estará sempre conosco aqui, uma representatividade muito grande para o esporte brasileiro. A gente vai tocar a bola agora aqui falando de Libertadores, porque o Vasco da Gama estreou ontem, foi o último brasileiro a estrear na fase de grupos. Perdeu para a Universidade de Chile, né? 1 a 0, o gol saiu no segundo tempo já para o finalzinho do jogo, né? Entre 35 e 40 minutos ali, não deu muito tempo, muito espaço para a reação do Vasco, né? Mas jogou mal, mais uma vez, mostrou muitas falhas, e o que a gente falava, né? Eu acho realmente que o Vasco vai ser o fiel da balança desse grupo, e isso pode complicar o Cruzeiro, porque duelos no país eles acabam se tornando, até pela tradição, mais complicados. O Vasco e o Cruzeiro, por exemplo, tem uma tradição enorme, decidiram já um campeonato brasileiro, foi longe, 74, mas foi um processo aí que teve várias outras nuances, não foi só dentro de campo. E aí agora o Vasco, com a derrota, fica na lanterna junto com o Cruzeiro, que perdeu para o Racing, e a Universidade de Chile, que tem tradição, e o Racing, os dois estão liderando. Então aumenta a responsabilidade do Cruzeiro para as partidas contra o Vasco. O Vasco, para mim, já era mesmo o azarão do grupo. E vão se enfrentar no começo de abril lá no Mineirão, né? Na segunda rodada da chave. É a obrigação do Cruzeiro vencer. Então já é uma pressão grande aí para as duas equipes brasileiras que perderam, como o João Antônio bem frisou, em suas estreias, e os gringos então lideram o Racing em primeiro por conta do número de gols, né? E o saldo também, que tem 2 contra 1 da equipe da Universidade de Chile. E o Rafael Vaz, o ex-vascaíno, atuando em São Januário com a camisa de Laú. Ele também teve uma passagem pífia, né, pelo Flamengo, mas na Laú lá, pelo jeito, está com moral. Não deixou muita saudade por aqui, né? A crítica, inclusive, as críticas à defesa do Flamengo eram muito grandes quando ele vinha jogando como titular, mas, de repente, o futebol é cíclico. Às vezes o jogador recebe uma pressão muito forte e ele não consegue trabalhar com aquilo. Não consegue trabalhar com aquilo. Aí ele chega num outro país, de repente, com uma tranquilidade maior, sem a pressão de jogar num time como o Flamengo, e aí ele acaba jogando. Ele não é mau jogador, não é mau jogador. Eu até acho que ele tem bons atributos, mas no Flamengo não deu certo, realmente. Bom, o Ronaldo Dias manda um bom dia aqui pra gente. Bom dia, irmão, grande abraço. Everson Xavier, bom dia pra vocês. Bom dia, Everson. Diego Castilho e Francisco Oliveira também mandando um bom dia aqui pra gente, assim como o Alex Rodrigo, o Fabian Rabelo e o Genildo Oliveira. Acrescenta aqui, ele brinca assim, ó: Palmeiras não tem mundial, nem copinha. Estão ficando requintados aí as zoações, hein? Ó, legal quando vocês mandarem a mensagem pra gente, marque também de onde você está escrevendo, de que lugar, que cidade, que estado, que país, de repente, pra gente registrar também, que fica legal. Tiago Alves, o Ademário Lima manda um alô para Valente, Bahia. Aí, tá vendo? Alô Valente, alô Bahia! O Everson Xavier gosta muito da gente, viu, João Antônio? Então fica popular, viu? O Ricardo Prudêncio, é verdade que o Corinthians contratou o lateral Zeca? Olha, tem tudo encaminhado. O Zeca realizou exames, tem um contrato pronto para ser assinado, né? O Corinthians precisa fazer esse anúncio também. Só que o Santos veio a público ontem, divulgou nota, disse: olha, quer contratar, contrata. Só que a questão está na justiça, o caso será julgado em abril, nós vamos esperar o que a justiça determinar, nós não vamos abrir mão. Então, quer dizer, e a multa, tem 50 milhões. Tem que chegar lá para o Santos alguma coisa também. No fim das contas, acho que vai ser isso. Mas quando, pelo menos o jogador e o clube querem, acho que não vai fugir disso. O Zeca vai ser jogador do Corinthians. Só que tem que ter o lado do Santos também, né, João? E o Zeca precisa jogar, jogador de alto nível, jogador que poderia até estar brigando aí por vaga na seleção brasileira, mas está parado há muito tempo. Eu acho que é uma boa para o Corinthians,
Só que o Santos está na dele, eu falei isso ontem, o Santos não ia deixar barato o Corinthians ir lá pegar o jogador e ficar por isso mesmo. Até porque ainda não foi julgado o recurso, essa liminar que foi impetrada, ela não foi julgada ainda, o recurso que foi interposto pelo Santos. Eu já disse, 50 milhões a multa, o Corinthians não vai pagar isso. Então, ou a liberação total do Zeca, e aí o Santos vai correr atrás, mas aí não vai demorar muito isso, vai para outras esferas, ou então o Corinthians tem que se acertar com o Santos. Vai lá, tenta fazer um acerto, o Santos queria o Marquinhos Gabriel, volta a conversar. Eu acho que ficaria até melhor, até mais legal, porque aí não dá esse problema que nem você mesmo disse ontem. As diretorias de novo em choque e isso cria um problema muito sério. Olha, o Ricardo Prudêncio foi quem perguntou do Zeca aí, então está respondido, né, Ricardo? O Anderson Gomes pergunta, cadê o cabeça de Bezerro? Ele está em Portugal essa semana. Foi participar de um evento lá falando de marketing esportivo. Um evento bem bacana, inclusive, lá em Cascais. O Alex Rodrigues diz o seguinte, estou falando de Cascavel, do Paraná. Salve Paraná, alô Cascavel! O Edson Roberto Junqueira, trabalhando no Brooklyn e morando em Taboão da Serra. Hoje tem Corinthians. O Josinho Vieira, dá-lhe palestra. É isso aí, ele quer saber o seguinte, o Edson Junqueira, a possibilidade do Marquinhos Gabriel e Lucas serem envolvidos no negócio. O Marquinhos, o próprio João Antônio já lembrou, né? O Santos queria o Marquinhos Gabriel até um mês atrás aí, tentou conversar novamente, parece que não deu. Agora quem sabe, né? Eu só não sei para que o Santos quer tanto atacante, né? O Santos já tem uns 300 atacantes no elenco. Na realidade que é o Marquinhos para fazer uma sombra ali para o Vecchio também, eu acho, para disputar essa posição aí. Eu não vejo o Marquinhos Gabriel. A gente está acostumado a ver o Marquinhos jogando de lado, pelas laterais. Eu não vejo o Marquinhos nessa função. Porque aí Marquinhos Gabriel e Luca também, você vai pegar dois jogadores com características. Dois jogadores de lado, o Santos já tem um monte. Próximo. Tem um monte de garotos. A gente não sabe se eles vão realmente jogar o que se espera deles. De qualquer jeito, já tem muitos jogadores. O Santos precisa de um jogador de meio campo mesmo, para fazer a sombra do Vecchio, de repente mais um volante que saiba sair jogando, um jogador que possa jogar ao lado do Alisson, ajudar o Alisson na destruição e tenha mais saída, porque o Renato a gente já sabe que cada vez mais não vai ter condição de 90 minutos, e também de laterais. Acho que as carências do Santos são nas duas laterais, um jogador de meio campo armador e um segundo volante que saiba sair jogando. Acho que o Santos precisa realmente desses 4 jogadores para o Jair ter mais tranquilidade para montar o time. E eu não vejo Marquinhos Gabriel nem o Luca nessas funções. Olha, o Rui Barbosa, lá de Anápolis, diz o seguinte, Anápolis aqui em Goiás, ligadinha no terceiro tempo. Valeu, alô Goiás! Daniel Pereira Gomes, bom dia, seus melhores de bom, na companhia dos amigos. Valeu, Daniel! Vamos falar dos jogos de hoje, né, da Libertadores, lembrando que ontem o Atlético Tucumã perdeu para o Libertad por 2-0 e o Cerro Porteño fez 2-1 no Defensor Sporting. O Cerro lidera o grupo, que é o grupo do Grêmio, né? E olha, falar para você, o gol dos caras, o gol da vitória, porque o jogo estava 1-1 até o finalzinho, o gol da vitória foi no último lance praticamente do jogo. O jogador do Cerro Porteño estava uns 40 centímetros no mínimo em posição irregular, viu? Meter a mão no defensor. Vou te contar uma coisa. Hoje às 9h45 tem Corinthians e Deportivo Lara, a partida do grupo 7, Emelec e Flamengo. Vamos falar dos jogos dos brasileiros. O Corinthians sem Jadson vai encarar o Deportivo Lara, João Antônio. Muda um pouquinho o estilo do Corinthians, entra o Emerson Sheik, que é um jogador que ele não vai jogar muito naquela linha de 4, talvez fique um pouquinho mais avançado, e talvez para preocupar a zaga do Deportivo Lara. Eu não vejo como o Emerson tem a condição de ficar os 90 minutos em campo, mas eu acho interessante. O Corinthians, com o Rodriguinho e com o Jadson no meio, acaba perdendo em velocidade. Não que vai ganhar em velocidade com o Emerson, mas ele também não vai jogar naquela função, ele vai jogar um pouquinho mais avançado. E aí o Rodriguinho vai ter mais liberdade para flutuar mais nos dois lados do campo, os dois pontas abertos, ajudando na marcação. Eu acho interessante essa entrada do Emerson Sheik. Corinthians é favorito, óbvio, né? Não tem como sair disso. Não dá para tirar o favorito, embora o Deportivo Lara ganhou do Independiente na primeira rodada, foi a grande surpresa na primeira rodada. O time da Venezuela, que faz sua segunda participação só na Libertadores. De qualquer jeito, qualquer outro resultado que não seja a vitória do Corinthians,
é realmente zebra. Eu acredito nisso. Tem que tomar cuidado? Tem. Mas o cara é inteligente, deve ter estudado já o Deportivo Lara, viu o jogo. Eu acho que não foge da vitória do Corinthians, não. Olha, o Fabiano Rabelo diz o seguinte: Marquinhos Gabriel não tem que sair do Corinthians, não. E a Rosana Bepler Santiago, lá de Chapecó, Santa Catarina, diz aqui, ó, também acompanhando vocês, abraços. Alô, Chapecó. Parente da Letícia, Rosana? Mas eu acho que é isso, né? Corinthians favoritaço contra o Deportivo Lara, não tem jeito, jogando em casa, com a Fiel apoiando. É jogo para uns 3 a 0. A vitória é importante, né? Mas é claro que o Corinthians, se puder fazer um bom saldo, é melhor, porque nesse grupo a gente tem o Milionários, que empatou com o Corinthians, não é um time bobo. O Corinthians foi melhor, inclusive lá, mas o resultado foi igual. E o Independente, que perdeu o Deportivo Lara, ele tem condições de reverter isso no decorrer das próximas rodadas. Um time argentino, um time de tradição. Então eu acho que o Corinthians, se puder fazer um bom saldo, eu acho legal, porque aí qualquer problema que ele tenha lá na frente, ou algum jogo que ele possa tropeçar, ainda assim, se tiver uma disputa com outra equipe, ele pode ganhar um saldo de gols. Olha, a Rosana respondeu aqui, ela é mãe da Letícia, que é a nossa companheira, né, jornalista, trabalha comigo lá na TV+, é de Chapecó, né, e aí pelo sobrenome deu uma facilitada. Super beijo para a senhora, a filha da senhora é muito competente, viu, ó, vai dar certo. E hoje tem também Emelec e Flamengo, né, pelo grupo 4, o jogo aí já será lá no Equador, né, em Quito, em Guayaquil, perdão, e o Flamengo precisa tomar cuidado, né, porque não vai ser tão facinho assim. Não vai ser. Aliás, o Emelec foi aquele aniversário do Corinthians em 2011, que o presidente Mário Gomes voltou reclamando, né, das condições de campo, quando ele falava, isso aqui é Libertadores, isso o Corinthians não precisa disso e tal. Foi um jogo contra o Emelec. Né? Tá, de Jorge Capel. Isso mesmo. E na verdade o Flamengo tem que tomar muito cuidado, porque já empatou em casa com o River Plate, jogando no Engenhão, um jogo contra um time que é forte, mas vinha mal no Campeonato Argentino, e hoje ele pega uma equipe que é boa. É um time que tem alguns jogadores experientes, como o Matamoros, como o jogador que atuou pelo Santos, o Quinones, jogou no Santos em 2008, que hoje, o Matamoros tem um ataque veloz, com garotos, um deles já chegou a ser convocado até para a seleção, tem o Angulo, o Urbano, tem um Guagua, 36 anos, zagueiro, experiente, muitos anos na seleção do Equador. Então é um time que mesclou experiência com juventude e muita velocidade no ataque. Os 3 jogadores de ataque são muito rápidos, então o Flamengo tem que tomar muito cuidado. O Flamengo que vai sentir falta de novo do Cueja, que não joga, está suspenso. Acho que o Hever, que também é ausência, não é tão sentido assim, porque o Juan e o Rodolfo quebram muito bem o galho, sem problema nenhum. Eu só acho que o Cueja tem uma saída de bola melhor do que o Jonas. E eu acho que o Flamengo, de novo, ele vai arriscar demais com esse sistema montado pelo Carpegiani. O Diego, o Everton Ribeiro, são jogadores que não marcam muito e deixam o volante muito sobrecarregado. Jogando fora de casa, contra um adversário muito veloz, eu acho que o Flamengo pode se complicar com esse sistema. Não sei, essa é a escalação provável, a não ser que o Carpegiani, que já trabalhou lá em Guayaquil, só que no Barcelona, o Carpegiani mude, pense melhor e reforce um pouco mais. Acho que esse é o jogo que, se o Flamengo sair de lá com um empate, é um bom resultado. Mas se perder, a coisa... Batata assa, porque já empatou o primeiro jogo naquelas circunstâncias, né? Naquelas circunstâncias. Vencia e acabou deixando o River empatar. O grupo está todo embolado, né? Todo mundo com um ponto, então vitória importante aqui para quem conseguir os 3 pontos. Ainda teremos hoje, pelo grupo 2, Bolívar e Colo-Colo, Nacional da Colômbia e Delfim. E pelo grupo 6, que é o grupo do Santos, o Estudiantes recebendo o Real Garcilaso. Real Garcilaso que venceu o Peixe no primeiro jogo, e o Santos joga nesta quinta-feira contra o Nacional do Uruguai, jogo no estádio do Pacaembu. Aliás, vem mais uma sequência de jogos aí no estádio do Pacaembu, né, pela Libertadores e pelo Campeonato Paulista. Copa do Brasil agora, João Antônio. Aliás, falando em Copa do Brasil, ó, Carlos Eduardo Oliveira passando aqui para dar um salve, mandando um abraço para a gente, que hoje dá timão. E alguém tinha falado aqui do São Paulo, cadê? Aqui, ó, o Manuel Pereira da Silva, avisa o João que o Dorival Júnior foi embora, agora vai, se referindo ao São Paulo, né? Então está registrado aqui também a Não, que vai. Manuel. Que vai. Aí, Só não sei para onde, né? Mas que vai, ele vai.
Hoje contra o CRB, na ida vitória por 2-0. Dá para dizer que é uma situação tranquila ou pelo momento São Paulo não passa essa tranquilidade? Não vejo risco. Não vejo risco. No jogo de ida o São Paulo marcou 2-0 e poderia ter ganho demais se não tirasse o pé no segundo tempo. Com um técnico novo, com a vantagem que tem, o time, claro que hoje vai ter que correr em dobro, não é porque o Dorival saiu, mas é porque o Aguirre está entrando. Um técnico novo vem com uma mentalidade diferente, vem com um sistema de jogo diferente, vem com a ideia de utilização de jogadores, de repente, de forma diferente. Então todo mundo que está lá vai querer mostrar serviço para o chefe. Então não é porque o Dorival saiu. Eu não gosto muito daquilo que falam que o técnico saiu, o time vai mostrar, porque muitos ajudaram a derrubar o treinador. Não acho isso. Não que não exista, existe sim, a gente já viu muitos casos no futebol, mas é que geralmente o torcedor, a gente da imprensa, generaliza demais. Toda hora que cai o técnico, o elenco derrubou o treinador. Não acho que foi isso que o Dorival. O Dorival não teve um grande momento no São Paulo, o elenco não é fantástico, maravilhoso, mas eu acho que hoje risco zero. Acho que hoje o São Paulo ganha o jogo. Pela fragilidade do CRB que eu vi no primeiro jogo, não vejo outro resultado. Bom, eu acho que a partida não vai ser tão fácil assim para o São Paulo não, mas o São Paulo vai passar, hein? O Edson, o Roberto Junqueira e o Manchester, hein? Vamos falar na sequência aqui. Ver o Mourinho entrando pelo cano não tem preço, kkkk. Ai. Esse é outro que tem uma rejeição e também ajuda a ter, né? Dalci Fagundes, olha, se for acontecer essa troca mesmo, o Corinthians vai fazer besteira em dar 2 jogadores, Marquinhos Gabriel, 12º jogador do Corinthians, e trocá-lo por um lateral esquerdo, assim. No momento que o Corinthians trouxe o Sid Clay, né, a gente lembra sempre que o Zeca ele atua pelas 2 laterais do campo, né, isso sempre contou a favor dele. E assim, a gente citou aqui o Marquinhos Gabriel porque foi um jogador que houve um interesse manifesto do Santos algumas semanas atrás, né? E o Luca porque, o Luca no fim de semana o próprio Cabir falou, olha, ele não está bem, gente, ele não está bem, mas a gente vai continuar tentando fazer com que ele acerte, né? Demais jogos da Copa do Brasil hoje, Curitiba e Goiás, o Goiás venceu a primeira, Cianorte e Inter, né? O Inter já venceu o primeiro jogo também, e teremos também Atlético Mineiro e Figueirense, o Galo que venceu a primeira por 1-0 lá em Santa Catarina, e um jogo que com certeza terá uma carga emocional muito grande, né? Porque em função da morte do Bebeto de Freitas, que era diretor do Galo até esta terça-feira, né? Os jogadores inclusive estão concentrados, né? Mandaram lá representante para o velório do Bebeto, né? Como o ex-presidente Daniel Nepomuceno, o atual prefeito que também é ex-presidente do Galo, o Alexandre Calil, o presidente atual do Galo. O Bebeto foi velado lá na sede do Galo, né? Na parte da manhã desta quarta-feira, e agora há pouco, na hora que ele estava começando a nossa live aqui, o corpo do Bebeto estava iniciando a transferência para o Rio de Janeiro e será velado também na sede do Botafogo, clube que ele presidiu e, é claro, será sepultado do Rio de Janeiro. O que você acha que dá aqui, Curitiba e Goiás? Goiás venceu a primeira. Eu acho que esse jogo é o jogo mais complicado de todos os demais. Mais equilibrado. O Goiás venceu a primeira, só que joga em Curitiba. Foi 1-0 só, né? 1-0 só, leva para os pênaltis. Eu acho que é o jogo mais equilibrado. Eu acho que o Curitiba tem boa chance. Jogando em casa, de repente, para fazer 2 gols de diferença e conseguir passar. Cianorte e Inter, o Inter já venceu a primeira, né? Inter, não acho que corre risco. E o Atlético Mineiro como São Paulo, acho que não corre risco. E o Atlético Mineiro, como ganhou a primeira, também acho que o Atlético é favorito. Até por isso, vai ter uma carga emocional, mas até a bola rolar. E aí os jogadores vão querer até homenagear o Bebeto com uma boa vitória. E tem Cuiabá e Náutico também. Que o Náutico vai levar. O Náutico ganhou de 2-1. 2-1 é meio perigoso, né? Mas o jogo é em Cuiabá. Esse jogo também eu vejo que o Náutico é o favorito. Acho que dá para arrancar um empate fora de casa, mas não está 100% não. Bom, rapidinho aqui com a Liga dos Campeões da Europa, a Roma venceu o Shakhtar por 1-0, gol do Dzeko, né? No comecinho do segundo tempo, havia empatado na primeira partida, ou seja, a Roma está classificada para a próxima fase, mas, surpresa para todos, talvez tenha sido, mesmo lá em Old Trafford, a derrota do Manchester para o Sevilla por 2-1, né, João Antônio? E o Mourinho com carinha de poucos amigos, quer dizer, ele já não tem cara de quem tem amigos, né, mas
aquela carinha lá, curtindo uma eliminação aí precoce. O Mourinho também é aquele cara que ninguém gosta, né? E ele também não faz a mínima vontade, a mínima força para mudar isso também, né? Eu acho que foi uma surpresa sim, ainda mais em casa, o Lukaku fez o gol do Manchester e dois gols do Ben Yedder, jogador da equipe do Sevilha. O Sevilha vai ser aí um patinho feio por enquanto das oitavas, das quartas, né? É um time que, até pela fase do Sevilha, eu não esperava essa surpresa. O Sevilha esteve melhor no ano passado. Esse ano o Sevilha faz uma campanha regular no Campeonato Espanhol, está entre os primeiros brigando por vagas em ligas europeias, mas está bem abaixo de Barcelona, do Atlético, do Madrid. Então eu não via muita chance do Sevilha atrapalhar o Manchester. A Roma foi normal, eu até apostei ontem no Shakhtar, pelo gol que ele tinha feito, pela vitória que ele tinha tido, mas a Roma segurou muito bem, a defesa da Roma funcionou muito bem. E no Sevilha nós temos o Guilherme Arana, né, que está como reserva, né, pelo menos ontem aqui no grupo de reserva, e o Paulo Henrique Ganso, que nem relacionado não é aproveitado, né, pelo menos até o meio da temporada parece que não vai conseguir nada também. Não, hoje tem... Ele está fora, o Ganso está fora do Sevilha, não deu. Hoje tem Besiktas e Bayern de Munique, mas o Bayern já fez 5-0 na ida, tá tranquilo. E Barcelona e Chelsea, 1-1 o jogo da ida lá na Inglaterra, hoje a partida de volta. Dá para fazer um prognóstico? Quer dizer, seria uma surpresa se o Chelsea eliminasse o Barcelona? De forma nenhuma. Aliás, a história desse confronto traz reviravoltas maravilhosas, né? E sempre que isso aconteceu, o time que deu a reviravolta foi campeão. Em 2009, o Barcelona fez aquele gol de Iniesta aos 48 do segundo tempo, no finalzinho, e depois foi campeão, eliminando o Chelsea, porque o Chelsea vinha vencendo por 1-0, empate no jogo de ida, e com aquele gol de Iniesta, o gol fora de casa, o Barcelona se classificou, seguiu adiante e foi campeão. E em 2012, o Chelsea que deu o troco. O Chelsea empatou o jogo 2-2, o Terry foi expulso no primeiro tempo, e com um jogador a menos, o Chelsea conseguiu chegar a um 2-2, que acabou eliminando a equipe do Barcelona, e o Chelsea acabou ganhando o Mundial. Então é um jogo que tem tradição, tem história de reviravoltas, não é surpresa nenhuma não. O Barcelona é favorito? que joga em casa, mas eu não diria que é surpresa o Chelsea conseguir pela tradição que tem, pelo time que tem. Palpite final, quem é que passa aqui? Eu vou ficar com o Barcelona, porque joga em casa, tem uma equipe muito forte, sobrando aí no Campeonato Espanhol, com isso até jogadores tiveram refresquinha nas últimas rodadas, tranquilos, então não precisa nem correr muito. Eu vou ficar com o Barcelona, isso é o que eu disse, não aposto 100% não. Bom, eu também acho que vai dar o Barcelona, inclusive com vitória. Valeu, João Antônio, depois a gente volta aí com mais informações, né, com mais análises e mais debates aí acerca do futebol e das competições em andamento. Você pode rever a nossa live aqui mesmo no Facebook do Terceiro Tempo, ou então um pouquinho mais tarde lá no nosso YouTube também, tá? Vai ficar lá guardadinho. Aliás, visite lá a página do Terceiro Tempo no YouTube, é Terceiro Tempo TV. Se inscreva e fique sempre conosco, tá bom? Até a próxima, tchau! Grande abraço.